Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e, pela graça de Deus, suas misericórdias que se renovaram em nossas vidas, estamos aqui mais uma manhã para aprendermos mais da palavra deste Deus que é grandioso. E eu gostaria de ler, para darmos início à nossa escola bíblica, Êxodo capítulo 15, verso de número 2, que nos diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o nosso Deus. Quem escreve essas palavras, registra essas palavras, é Moisés, e que o nosso coração possa meditar nessas palavras de início e lembrarmos que o Senhor também é a nossa salvação e o desejo dele de louvá-lo seja também o nosso nesta manhã. Vamos orar neste momento ao nosso Deus, invocando a sua presença e a sua direção na escola bíblica dominical. Vamos orar. Pai de amor eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por cuidar das nossas vidas, cuidar das nossas famílias, ó Pai, da nossa amada igreja, do nosso município. Te louvamos por nos despertar, ó Pai, em segurança, protegidos por Ti, e que o Senhor venha nesta manhã, mais uma vez, a falar aos nossos corações, nos moldar, ó Pai, conforme o Teu santo querer. Obrigado, Senhor, por ser tão bom para com cada um de nós, por nos guiar, nos dar sabedoria, nos dar direcionamento, mesmo em momentos de dificuldades. Nos auxilie sempre, Senhor, conforme o Teu querer. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na sequência nós vamos adorar o nosso Deus com a equipe de cânticos e após louvarmos a Deus com os cânticos, o pastor Edival nos trará a mensagem desta manhã. Deus assim nos abençoe.
Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Um abençoado domingo a todos. E para que esse domingo seja abençoado, estamos aqui com a palavra de Deus aberta para compartilhar com os irmãos a preciosa mensagem do Senhor. Mensagem que encoraja, que anima, que fortalece, que revigora. Nesta manhã, nós vamos compartilhar com os irmãos a mensagem de mais um dos profetas menores, Jonas. E já quero adiantar aqui um pensamento, uma frase que vai nos ajudar na compreensão da exposição do texto. Jonas é considerado, nós poderíamos chamá-lo de o Atos dos Apóstolos do Antigo Testamento. Nós vemos um judeu numa grande cidade gentílica, percorrendo as ruas, pregando o arrependimento e havendo conversões. Então a gente enxerga o livro de Atos, lendo e refletindo no livro do profeta Jonas. É uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Desde criança, nós aprendemos a história de Jonas. Quem não conhece? Mas quero dizer que, embora seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, é uma das mensagens menos conhecidas da Bíblia, como veremos hoje. Esperamos compreender esta mensagem tão preciosa, mas para compreendê-la, nós temos que recorrer ao Novo Testamento, senão nós vamos ficar na mesma, só relembrar da história de Jonas. Nesta manhã eu quero relembrar sim a história rapidamente e irmos para a verdadeira mensagem desse livro, deste profeta menor. E o que eu coloquei no começo vai nos ajudar. É como se estivéssemos no livro de Atos dos Apóstolos, pregando o evangelho para gentios e os gentios se convertendo e formando o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus, composta de judeus e de gentios, até hoje, e assim chegará até o livro do Apocalipse. Nós vamos responder a três perguntas, vamos tirar uma delas para compreendermos a mensagem de Jonas. Primeiro, quem é o autor? Quem é Jonas? Segundo, por que Jonas escreveu esse livro? E a terceira, o que Jonas escreveu? Qual é o conteúdo desse livro? Então vamos à primeira questão. Antes, quero dizer que o nome Jonas significa em hebraico pomba. E quem é esse Jonas? Ele não é tão conhecido assim. Versículo 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, Jonas, filho de Amitai. Não sabemos mais nada quem é esse Amitai. Mas sabemos que o pai dele tinha esse nome. Para conhecermos um pouquinho mais sobre o autor, o escritor desse livro, nós teríamos que ler, eu não vou ler, vou citar de memória, o texto que está em 2º livro dos Reis, capítulo 14, do verso 23 ao 25. Aliás, parafraseando o que está lá em 2º Reis. Em 2º Reis, capítulo 24, do verso 23 em diante, está tratando do reinado de Jeroboão II. E diz lá que ele expandiu muito o território da nação de Israel. E diz lá que ele fez aquilo auxiliado pelo profeta Jonas, filho de Amitai, da cidade de Gat-Hefer. Então aqui nós temos alguma coisa a mais sobre o autor.
sabemos que ele é filho de Abitai, sabemos da localidade, Gat-Hefer, uma cidade da região ali próximas mais ou menos de Jerusalém, 5 quilômetros da cidade de Nazaré, onde Jesus fora criado. Tanto é que Jesus certamente conhecia muito essa história. Passando séculos e séculos, aquela região ali sempre se lembrava do episódio de Jonas. E o tempo em que Jonas atuou e escreveu esse livro, tempo de Jeroboão. Nós sabemos que Jeroboão foi rei na nação de Israel no século VIII, em torno de 750 antes de Cristo. Então esse é o Jonas, ele era profeta no reino do norte, auxiliava Jeroboão nas suas conquistas, e foi aí então que Deus o chamou para uma missão especial entre gentios. Segunda pergunta: por que Jonas atendeu ou deixou o reino do norte e foi pregar para uma cidade gentílica? Por causa de um chamado especial de Deus, como nós temos no capítulo 1, versículo de número 2. Deus então diz para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse é o primeiro chamado. E lá no capítulo 3, nós passaremos por lá daqui a pouco, temos a segunda chamada. Deus mandando Jonas pela segunda vez ir pregar aos gentios. E a terceira pergunta: qual é o conteúdo do livro de Jonas? O que contém esse livro? Ele é muito mais narrativo do que pregando oráculos de Deus. É uma narrativa, as experiências de Jonas. Nesse aspecto, Jonas é diferente da maioria ou dos demais profetas, que Deus manda, eles têm uma mensagem, proclamam uma mensagem e anunciam os oráculos de Deus. Jonas não, Jonas é diferente. Ele é um livro bastante narrativo. E então nós temos no primeiro capítulo a chamada de Jonas, a sua recusa e fuga, e os castigos que Deus mandou por causa desta fuga. Aqui nós não vamos descer a nenhum detalhe, mas lembrando que esse é o conteúdo do capítulo 1. A chamada de Jonas, a recusa, a fuga e os castigos que Deus enviou. Ele recusou, ele teve medo de ir para Nínive. Jonas temia aquela nação, temia os ninivitas, porque eram tremendamente cruéis, e ele não quis enfrentar isso. Ele decidiu fugir, escapar do chamado de Deus. E como nós conhecemos pela narrativa, ele fugiu. Ao invés de ir para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis, para escapar da presença de Deus, para fugir do chamado. Aí então vem os castigos. Deus manda uma tremenda tempestade no mar, e o navio é jogado de um lado para outro, e os marinheiros, os companheiros de viagem de Jonas, ficaram apavorados, e Jonas desceu ao porão, dormia, e cada vez mais a tempestade açoitava aquela embarcação, de maneira que eles acordaram Jonas e clamaram quem era ele, porque ele dormia em plena tempestade. E aí ele contou a sua história, que ele estava fugindo da presença de Deus. E os marinheiros não queriam de princípio precipitá-lo no mar. Tentaram, mas não houve maneira. E aí então vem o segundo castigo. Jonas é jogado no mar. E vem o terceiro. E foi engolido por um grande peixe, preparado pelo próprio Deus. Esse é o conteúdo do capítulo 1. O conteúdo do capítulo 2, nós conhecemos muito bem. A oração de Jonas, o clamor de Jonas no ventre do grande peixe. E no final, nós temos a liberação dele. Deus deu ordem para aquele peixe, ele vomitou Jonas
em terra, como que já no caminho para Nínive. Jonas não ia escapar do ide de Deus. Então, em terra, agora vem o capítulo de número 3. Qual é o conteúdo desse capítulo? Ele tem 4 assuntos aqui. A segunda chamada de Jonas, o atendimento do chamado, a pregação dele em Nínive e o arrependimento dos ninivitas. Então, dessa vez não teve como escapar. Versículo 2 do capítulo 3, Deus disse: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te disser. Jonas, vai, e eu vou colocar na tua boca as palavras. Agora ele obedeceu, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ele foi e começou a pregar. Versículo 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. E pregava. Aqui nós não temos o conteúdo. Nós não sabemos o que Jonas pregava. Porque Deus disse: vai e eu vou te ensinar o que você vai dizer. Porque aqui nós, às vezes, imaginamos que ele pregava só isto. Daqui 40 dias isto aqui vai ser destruído. Não, o texto tem mais. Então, Jonas percorreu a cidade, caminho de um dia, e pregava, vírgula, e dizia. Quer dizer, na pregação dele, parece que o arremate da pregação era esse: vocês têm 40 dias para se arrependerem. Daqui 40 dias, Nínive será destruída, dizimada. É o sentido da mesma palavra que nós temos aí. Nínive será subvertida. Subversão é destruição, dizimação e assim por diante. Então, irmãos, nós temos aqui a pregação. Certamente ele pregava arrependimento, porque os ninivitas entenderam, e a Bíblia é clara em dizer lá no Novo Testamento que os ninivitas se arrependeram. Então Jonas certamente pregava o arrependimento. Caso não se arrependessem, vocês têm 40 dias e Nínive será destruída. Agora, a segunda parte é o arrependimento dos ninivitas. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E a continuidade: o próprio rei de Nínive se converteu. Ele também foi tocado pela mensagem de Jonas. E houve uma conversão dos ninivitas. A ideia aqui é de que aquela geração toda se arrependeu e livrou-se da condenação. Não aconteceu o que Jonas dizia: daqui 40 dias, Nínive, pode ser, não é? Vamos colocar a palavra pode aqui para entendermos. Daqui 40 dias, Nínive pode desaparecer, caso não haja arrependimento. Mas houve. Nós vemos então que agora vamos ver para o versículo 10 do capítulo de número 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Então, está perdoada aquela geração de ninivitas. Está salva, pelo menos por aquela ocasião. Aquela geração, pelo menos, livrou-se da condenação. Capítulo de número 4. Qual é o conteúdo? Nós temos aqui duas partes bem distintas nesse capítulo 4. Jonas ficou muito triste com a conversão dos ninivitas. Não era isso que ele queria. Ele queria ver os adversários do povo da aliança destruídos.
e certamente ele dava mais ênfase naquela parte lá, daqui 40 dias Nínive será destruída. E ele esperava isto, ele não esperava a conversão daquela geração de ninivitas. Mas ele então fugiu, saiu fora da cidade, preparou ali uma pequena cabana e ali ficou desgostoso e pediu a morte. Essa é a primeira parte do capítulo 4. A segunda parte do capítulo 4 é a parte mais importante deste livro. Então o Senhor, o Deus que conduz toda esta história, então o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Ele estava ali numa cabaninha muito mal feita, provavelmente, feita por um homem desgostoso, entristecido. Certamente o sol pegava sobre ele e Deus planejou passar-lhe uma grande lição. E aqui, irmãos, nós temos o centro da mensagem deste livro. E aquela planta, uma trepadeira, subiu, cobriu aquela pequena cabana e fez sombra. E Jonas ficou tranquilo. Mas durou só um dia. E aí diz que Deus despertou um verme da terra, provavelmente uma lagarta. Ela foi lá e roeu as raízes daquela planta, daquela trepadeira, e ela secou. E Jonas novamente desgostoso, como que dizendo, que infeliz que eu sou, nem uma sombra, nem por um dia. E ele de novo pediu a morte, e Deus o visitou e disse, Jonas, por que essa profunda tristeza? É razoável o teu ressentimento? Ele diz, até a morte. Agora, amados, vem a parte conclusiva desta história. Deus disse, verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você está tendo compaixão de uma planta, Jonas, que é tão efêmera, que é tão passageira. O verso 11 é a conclusão mais sublime desta história. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Esse é o fechamento sublime da mensagem do profeta Jonas. Agora nós começamos a enxergar mais claramente esta mensagem. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, porque Deus tinha compaixão daquela cidade. Vamos lembrar que Nínive, que os assírios eram os piores inimigos de Deus da época. E ainda assim Deus teve compaixão deles. É o Atos dos Apóstolos no Antigo Testamento. É a compaixão de Deus pelos ímpios. E quanto mais ímpio, Deus tomou a pior nação da época para mostrar a sua compaixão, da sua graça salvadora em Cristo Jesus. Como as outras nações mais tarde seriam chamadas na época de Cristo para compor o novo Israel, Deus já chamou a pior nação antes disto acontecer, prefigurando o que aconteceria mais tarde, para formar o novo Israel. Então, os dois versos chaves é o 3:10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho. Viu Deus.
a conversão deles. Esse é o primeiro verso-chave. O segundo é o último, esse que nós acabamos de ler. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, de um povo terrível, de um povo mau, que precisa de conversão, que precisa de arrependimento? Jonas, você teve pena de uma planta, e eu tenho pena de pessoas, de ninivitas, de pessoas corrompidas. Os sãos não precisam de médico, Jonas, os doentes, e não há nação mais doente do que esta. É por isso que você está aqui. Pois bem, irmãos, essa é a história, nós resumimos, mas ainda tem a grande mensagem que eu disse que ela é muito desconhecida. Nós precisamos ler o que Jesus disse sobre esse livro, para entendermos mais ainda profundamente a sua mensagem. Nós vamos ler agora em Mateus. Jesus pegou o livro de Jonas, essa história de Jonas, e a interpretou de um modo preciosíssimo, que é pouco ensinado. Muitas vezes nós ficamos apenas no livro de Jonas com a história impressionante, mas aqui tem muito mais coisa preciosa. Vamos então abrir em Mateus, no capítulo de número 12, do verso 38 em diante. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus estava expondo, no contexto aqui, sobre a sua morte, a sua ressurreição, que convinha que ele morresse, ressuscitasse. E os discípulos fizeram: Senhor, mostra algum sinal sobre isto. Versículo 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então Jesus disse: eu estou no meio de uma geração má, como os ninivitas. Geração má, geração perversa. E eles pedem um sinal sobre a sua morte, a sua ressurreição. E Jesus disse: eu não preciso, já tenho um. Qual é? Verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Já foi feito o sinal. O livro de Jonas é o sinal. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jonas esteve sepultado e ressuscitou, vamos colocar assim, para pregar em Nínive. Por isso que eles creram na mensagem dele. Não era um pregador comum. Se Jonas chegasse lá em Nínive, meus amados irmãos, sem passar pela experiência do ventre do peixe, e descer para o fundo dos mares 3 dias e 3 noites, os ninivitas não o receberiam. Ele seria um pregador inconveniente. Mas, provavelmente, então, a história de Jonas refletiu naquela região inteira e os ninivitas ficaram sabendo que eles estavam recebendo alguém ali que havia quase que literalmente ressuscitado dos mortos no 3º dia. E eles, então, até o rei quebrantou-se diante da pregação deste homem. Então aqui está, eu não tenho outro sinal, já foi colocado o sinal de Jonas. Assim como, verso 40, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Depois de 3 dias ele vai ressuscitar e sair pregando o arrependimento por todas as nações. A igreja fará isso. Então, irmãos, aqui nós temos a fase de transição para a mensagem profunda do livro de Jonas, que era um tipo, um antítipo da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, para credenciar a sua pregação. O cristianismo é diferente de qualquer outro ismo, porque o fundador dele morreu, ficou 3 dias e ressuscitou.
E assim foi prefigurado no livro de Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites para pregar para a pior nação, e houve arrependimento. Agora, eu preciso ler ainda no texto paralelo. O Evangelho de Lucas registrou a mesma coisa, mas ele tem algo ali precioso também. Evangelho de Lucas, nós temos no capítulo de número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 29, o sinal de Jonas. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer-lhes: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Até aqui é igualzinho a Mateus. Mas veja agora o versículo de número 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será também sinal para esta geração. Então, Jonas foi sinal para os ninivitas. Qual é o sinal? Ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e sair de lá e pregar o arrependimento para os ninivitas. Então, irmãos, nós temos agora a grande chave que Jesus colocou na nossa mão para interpretarmos o livro de Jonas, de um modo além da história que nós conhecemos. É profundo isso, mas é fácil de entender. E nós louvamos a Deus a Escritura nos ajuda a interpretar a própria Escritura. Então Deus usou Jonas, que realmente tinha medo dos ninivitas, que realmente fugiu de Nínive por medo, mas Deus usou isto para prefigurar a sua morte e ressurreição mais tarde, para credenciar o cristianismo como a única religião diferente de todas as outras. Porque o cristianismo se baseia nesta grande verdade: um Cristo que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela é exclusiva, ela é autoritativa, e porque ela repousa em cima desta grande verdade. E isso já foi prefigurado, então, no livro de Jonas. Os ninivitas se converteram, o rei, toda aquela geração, porque eles viram o sinal. Esse homem saiu do ventre de um grande peixe para vir nos pregar. Então temos que prestar atenção nesta mensagem. E eles se arrependeram. Agora vamos voltar lá para o capítulo de número 2, a oração de Jonas. Nós temos aqui algo muito parecido com a agonia de Cristo no Getsemane, antes de ser sepultado. Vamos olhar para o capítulo 2 com esses olhos? Os irmãos vão ver como isto fica bastante interessante. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Parece com Jesus lá no Getsemane, na angústia de enfrentar a morte e de enfrentar a sepultura. E ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. O que Jesus disse lá naquela agonia? Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou lançado diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes. Jesus desceu ao Hades, ao
à sepultura. Final do versículo 6. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma. Há simbolicamente aqui a ressurreição de Jonas. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. O Senhor, meu Deus. Deus, então, vamos dizer assim, ressuscitou a Jonas. A Bíblia diz que quem ressuscitou Jesus foi o próprio Pai, foi o próprio Deus, lá nos Evangelhos. Verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Versículo 9, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Jonas disse, por esta obra extraordinária de Yahvé na minha vida, eu vou sempre agradecê-lo, sempre honrá-lo. Ao Senhor pertence a salvação. Essa é uma frase muito chave aqui. Ao Senhor, ao Yahvé, pertence a salvação. Ele me salvou para salvar os ninivitas. Ele me ressuscitou para eu dar vida para aquela geração. Então, é assim, amados, como fica precioso ligarmos estas passagens para entendermos a real, grande e extraordinária mensagem deste profeta Jonas. Muito bem. Então, os apóstolos, ou melhor, os profetas estavam pregando que num futuro próximo, Israel seria restaurado e as nações seriam chamadas para formar o novo Israel. Isso está em todos eles. Agora aqui Deus decidiu antecipar, já chamar uma nação para mostrar o que ele faria depois. E ele fez isso através deste profeta, que experimentou o profundo dos abismos, mas que saiu dali para dar um sinal para os ninivitas, que eles receberiam ali um profeta, como que ressurreto dentre os mortos, saído daquele abismo, para levar uma mensagem de arrependimento. E assim, amados, tem acontecido. Jesus saiu do túmulo, saiu e recomendou aos seus pregadores que saíssem pelo mundo pregando o arrependimento. Se o livro de Jonas é o Atos dos Apóstolos do Antigo Testamento, o livro de Jonas é o Atos no Novo Testamento. Porque Jesus então ressuscita e sai pregando e manda os seus discípulos, seus apóstolos, pregarem por todas as nações. E o que eles pregavam? O arrependimento. Pregavam o arrependimento. Lendo as cartas e lendo os evangelhos, nós vemos que a palavra-chave dos pregadores do Novo Testamento, do começo da igreja, era arrependei-vos. Era a pregação de João Batista, era a pregação de Jesus, era a pregação dos apóstolos. A mesma que Jonas pregou em Nínive. Não havendo arrependimento, destruição. Mas os ninivitas se arrependeram. E tanto o texto de Mateus quanto o texto de Lucas, que nós lemos, diz lá que os ninivitas se levantarão no juízo e darão testemunho contra aqueles que não creram, porque eles ouviram a pregação de Jonas e creram. Então, meus amados irmãos, algumas lições a mais antes de encerrarmos esta exposição. Esperamos que nós tenhamos nesta manhã conhecido uma mensagem, como disse, pouco conhecida do livro de Jonas, da profundidade desta palavra tão preciosa, da importância deste livro no Antigo Testamento. Um pregador judeu pregando para gentios, havendo conversões, arrependimento e o perdão de Deus. É o que acontece hoje. A igreja prega a palavra,
o arrependimento e aqueles que creem são salvos. Vou caminhando aqui para o encerramento, citando aqui a pregação de domingo passado do nosso licenciado lá em Atos capítulo 17. O que está acontecendo ali em Atos 17? O apóstolo Paulo pregando em Atenas. Ele disse lá: e Deus não leva em conta os tempos da ignorância, e anuncia agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam. E aqueles que se arrependem estão livres da pena final, lá no juízo final. Quem creu será salvo. Quem não creu será condenado. Esta é a mensagem do livro de Jonas no Antigo Testamento, mas é toda a mensagem do Novo Testamento. A igreja pregando, levando a mensagem de arrependimento a todo mundo, e todo aquele que crê é salvo. Nós não sabemos se os ninivitas, sabemos que os ninivitas creram, se arrependeram, mas não se tornou uma nação da aliança, não se aderiu ao Israel de Deus. Não teve que circuncidar, mas creu. E a Bíblia disse que eles arrependeram e foram, aquela geração foi perdoada. E assim, meus amados irmãos, últimas palavras que vamos colocar aqui. Jonas, pregando em Nínive, é um símbolo da igreja hoje pregando por todo o mundo. Jonas, o arrependimento, é a porta para a entrada no reino de Deus. Jonas, a misericórdia de Deus, é a causa de não sermos consumidos, porque ele não consumiu aquela geração perversa dos ninivitas, porque houve arrependimento e porque Deus foi misericordioso. Não é eu de ter misericórdia para com aquele povo, Jonas. Jonas, antecipação da mensagem do Sermão do Monte. Amai os vossos inimigos. Jonas, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Deus dá ordem para um peixe, Deus dá ordem para um verme da terra, Deus dá ordem para Jonas. Deus é soberano em tudo. Manda o temporal, a tempestade, faz cessar. E Deus é soberano na salvação, porque Ele salvou, Ele perdoou aquela geração de ninivitas. São mensagens deste precioso livro, desses 4 capítulos do livro do profeta Jonas. Deus nos abençoe. Continuemos firmes, porque tudo o que aconteceu lá está acontecendo hoje. A igreja prega a Jesus ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou. A primeira pregação do começo da igreja em Atos 2, feita pelo apóstolo Pedro, qual foi o tema? Jesus que morreu e ressuscitou, o varão aprovado por Deus para ser o único e glorioso Salvador. Debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado pelo qual sejamos salvos, a não ser no nome de Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Enquanto Cristo não vem para julgar este mundo, salvar os eleitos e salvos e condenar os perdidos, os de coração endurecidos, enquanto isso não acontece, vamos continuar pregando. Vamos cumprir o ide e pregai a toda a criatura, para a honra e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai soberano, nós louvamos o Teu nome por esta manhã preciosa de domingo que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, palavra rica, palavra preciosa, palavra edificante. Servimos um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que está nas alturas, governando este universo criado, mas é um Deus que está presente também. É um Deus que ama as suas criaturas, um Deus que não desiste da sua nação do pacto
e também não desiste das nações, dando oportunidade do arrependimento, da conversão. Louvamos o teu nome, Senhor, por fazermos parte do povo da tua aliança, do povo que o Senhor usa para levar a mensagem. Esse povo que já foi trabalhado pela graça de Cristo, que o Senhor já abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que nós sejamos uma igreja, ó Deus, atuante. Que nós, ó Deus, atendamos constantemente o ID de Cristo Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Como o Senhor fez lá no passado através da pregação de Jonas, continua fazendo hoje, ó Pai. Usa a tua igreja, consagra o teu povo para pregar, para espalhar por todo o mundo o evangelho da graça de Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, neste domingo, fica conosco, Senhor, no restante desta semana. Nós oramos, ó Deus, a favor da nossa igreja, do nosso rebanho, que sejamos bem alimentados, fortalecidos, Senhor, na graça, no conhecimento da tua santa e bendita palavra. Olha para os mais enfraquecidos, ó Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de recolhimento, distanciamento social, mas que estejamos mais próximos do que nunca, mais unidos do que nunca em oração, em espírito, e sempre nos fortalecendo na tua santa e preciosa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte, console a família da irmã Maria de Paula, os familiares da família Moreira, todos eles sejam consolados, ó Deus, por ti nesses momentos de dor, de separação. Olha para os doentes que estão em tratamento, que estão, ó Deus, acometidos pela Covid. Todos, ó Pai, sejam alvos do teu amor, da tua graça, da tua bondade. E em breve recuperem para louvar e engrandecer o teu nome. Nós pedimos que nos dê um bom final de domingo, prepare-nos para a noite, ouvirmos mais a tua palavra e assim sermos bem alimentados, nutridos com o pão espiritual, para enfrentarmos mais uma semana, certamente abençoada por ti, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que cumpre na vida do teu povo a tua aliança. É a oração que nós fazemos, no nome e na mediação de Cristo Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém.